Capítulo 1 Na Toca do Coelho. Alice já estava cansada de ficar à toa olhando as nuvens que corriam no céu. Tentou espiar um pouquinho o livro que sua irmã lia sentada no banco ao seu lado, mas desistiu logo, dizendo para si mesma: ora, de que serve um livro sem figurinhas? Resolveu então fazer uma grinalda de flores. Mas que preguiça! O calor era tanto e estava tão sonolenta que nem teve coragem de ir colher violetas e margaridas entre os matinhos. De repente, um vultozinho chamou-lhe a atenção. Era um coelho branco, de olhos vermelhos, que passava por ali. Bem, isso nada tinha demais. Alice achou até muito natural ouvir o coelho que dizia consigo: ora, chegarei atrasado! Mas o coelho tirou do bolso do colete um relógio e, olhando para ele, se apressou. De um salto, Alice pôs-se de pé. Nunca vira um coelho de colete, e muito menos com um relógio no bolso. Louca de curiosidade, correu pelo jardim afora perseguindo-o e ainda pôde vê-lo entrar em sua toca. Perto da cerca, Alice entrou logo atrás dele, sem pensar como faria depois para sair. O coelho seguia reto por um longo túnel e subitamente afundou-se. Alice nem teve tempo de pensar em parar. Caiu também num poço profundo. Ou o poço era mesmo muito profundo, ou ela descia muito devagar, pois enquanto caía, podia apreciar muito bem o que tinha em volta. Tentou olhar para baixo e saber onde ia parar, mas lá no fundo estava tão escuro que nada pôde ver. Olhou então para as paredes do poço. Estavam cheias de armários com louças, estantes de livros, tudo solto no ar. Aqui e ali, quadros presos em barbantes e enfeites de todo jeito. Segurou um jarro quando passou por uma louceira. Nele estava escrito: marmelada. Mas que pena! O jarro estava vazio. Ia jogá-lo fora, mas e se caísse na cabeça de alguém lá embaixo? Era melhor não arriscar, e Alice procurou colocá-lo em outro armário que se equilibrava no ar. Bem,
pensou Alice consigo mesma. Depois de um belo tombo como este, não chorarei mais quando cair aos trambolhões pelas escadas. Como me acharão corajosa em casa, não darei nenhum gritinho, mesmo que caia até do telhado. Caía, caía, caía. O tombo não teria fim. Desta vez, quantos quilômetros estarei descendo? Disse alto a menina. Devo estar chegando ao centro da terra. Deixe-me ver. Devo estar a 1000 quilômetros de profundidade. Embora ninguém pudesse ouvi-la, Alice achou que seria bom mostrar o que aprendera em seus livros. Sim, esta deve ser mesmo a distância. Mas então, em que latitude e em que longitude estarei? Sobre isso, Alice nada entendia, mas aproveitou para dizer palavras tão grandes e diferentes. E se eu atravessar a terra de lado a lado? Continuou a imaginar. Que engraçado será ir parar no meio do povo que anda de cabeça para baixo, os antipáticos, creio eu. Alice queria dizer antípodas e, felizmente, ninguém ouvira seu erro. Se cair por lá, na certa terei que perguntar a alguém qual o nome do país em que estou. Por favor, minha senhora, isto é o Japão? Ou a China? Enquanto falava, Alice tentou fazer uma reverência. Mas a tal senhora me achará muito ignorante, pois nunca fundou pela terra dentro. Acho melhor nada perguntar. Talvez eu encontre o nome escrito em alguma tabuleta especial para turistas. Caía, caía, caía. Como nada havia mesmo a fazer, Alice continuou conversando consigo mesma. Mimi vai sentir muita falta de mim esta noite. Eu devia ter pensado nisso. Mimi era a sua gatinha. Espero que não se esqueçam de seu leite, pobrezinha. Oh, Mimi querida, gostaria tanto que você estivesse aqui embaixo comigo. Não há camundongo no ar, com certeza, mas você poderia caçar um morcego que é tão parecido com um rato, só que tem asas. Gostaria de saber se gato come morcego. E Alice, que já estava sonolenta, começou a repetir baixinho como um sonho. Gato come morcego. Gato come morcego.
Gato come morcego. E às vezes se enganava. Morcego come gato. Como ninguém ia responder às suas perguntas, nem valia a pena falar certo. Já estava dormitando, até sonhava que de mãos dadas com Mimi, perguntava ela seriamente. Agora, Mimi, diga-me a verdade. Algum dia você comeu um morcego? Mas seu sonho não pôde continuar, pois... Bumba! Bumba! Chegou ao fim do buraco e caiu sentada sobre um montão de folhas secas. E a queda se acabou. Alice não se machucou nem um pingo. De um pulo, pôs-se de pé. Olhou para o alto, mas estava tudo escuro acima de sua cabeça. Diante dela havia outra passagem, e o coelho branco, apesar de muito apressado, ainda estava à vista. Não havia um minuto a perder. Alice seguiu rápido como o vento e ainda teve tempo de ouvi-lo dizer quando virava a esquina. Oh, minhas orelhas! Oh, minhas barbas, como está ficando tarde! Alice virou também a esquina, mas o coelho já sumira e ela encontrou-se num comprido e baixo salão, iluminado por uma fila de lâmpadas pendentes do teto. Havia portas em todas as paredes e Alice experimentou abrir uma por uma. Mas que tristeza! Estavam muito bem trancadas. Percorreu todo o salão e depois andou para o meio pensando num jeito de sair. De repente, viu uma mesinha de 3 pernas, toda feita de vidro. Sobre ela brilhava uma chavezinha de ouro. A primeira ideia de Alice foi experimentá-las nas portas do salão. Mas, ai! Ou as fechaduras eram enormes, ou a chave é que era pequena. O caso é que não serviu para nenhuma delas. Entretanto, na segunda volta que deu pelo salão, Alice viu uma cortina baixa que não havia notado antes. Atrás dela encontrou uma portinha de 1 palmo de altura. Experimentou a chavezinha e... Oh! Maravilha! A portinha rangeu e abriu-se. Alice viu que dava para uma passagem do tamanho de uma toca de rato. Ajoelhou-se e olhou pelo buraco. Do outro lado estava o jardim mais lindo que se possa imaginar. Como desejou sair do salão triste e fechado para passar entre aqueles canteiros, colher suas flores coloridas e molhar os dedinhos na água fresca dos repuxos. Mas, infelizmente, nem sua cabeça passava pela tal portinha. Mesmo que a cabeça passasse, pensou Alice, de que valeria ela sem o resto do corpo? Ah, como seria bom se eu pudesse me encolher como um telescópio! Creio que eu conseguiria se soubesse como começar. Tantas coisas malucas haviam acontecido que Alice já estava achando que nada é impossível. Mas não adiantava ficar junto da portinha. Quem sabe acharia outra chave sobre a mesinha ou ao menos um livro com a receita para se encolher como telescópio. Desta vez, porém, o que achou sobre a mesinha foi uma minúscula garrafa com o seguinte letreiro: Beba-me. Era muito bom dizer beba-me. Mas a Alicinha, muito esperta, não ia fazer isso assim, sem mais nem menos. Não, esta garrafinha não estava aqui antes. Além disso, vou olhar primeiro e ver se está marcado veneno ou não. Havia lido muitas histórias de crianças queimadas ou comidas por animais selvagens ou outras coisas desagradáveis, tudo porque não se lembravam dos conselhos de seus amigos, como, por exemplo,
Não mexa no ferro elétrico, pois pode queimar sua mãozinha. Ou a faca pode tirar sangue do seu dedo. Mas ela não se esquecera de que beber de um vidro onde está escrito veneno não é bom para ninguém. No entanto, nesta garrafa não estava escrito veneno, e Alice aventurou-se a provar. Achou muito agradável o gosto que sentiu. Era uma mistura de pastel, peru assado, caramelo, sorvete e torradas quentes com manteiga. Mal acabar o conteúdo da garrafa, Alice gritou: "Que engraçado! Acho que estão me fechando como um telescópio." E assim era. Agora estava da altura de um palmo, justamente do tamanho exato para passar pela portinha e chegar ao maravilhoso jardim. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Mas resolveu esperar ainda um pouquinho. Será que continuaria diminuindo sempre? Um pouco nervosa pensou: isso deve acabar. Não posso ir sumindo como uma vela, senão como ficaria? E procurou pensar na chama de uma vela depois que a vela se derretesse, e não se lembrava de ter visto uma coisa dessas. Depois de alguns instantes, porém, vendo que nada mais acontecera e que continuava de um palmo, decidiu ir de uma vez para o jardim. Mas, ai, pobre Alice! Quando chegou à porta, percebeu que esquecera a chavezinha e quando voltou para junto da mesa para apanhá-la, viu que com seu tamanhinho isso era impossível. Podia ver a chave perfeitamente através do vidro e fez o possível para subir por uma das pernas da mesinha. Mas escorregava em cada tentativa e depois de cansada de lutar, a pobrezinha sentou-se no chão e chorou. "Vamos, não adianta chorar assim", disse Alice para si mesma asperamente. Depois de chorar um pouco, "ordeno-lhe que pare imediatamente." Geralmente Alice dava-se ótimos conselhos, embora quase nunca os seguisse. Algumas vezes ralhava consigo mesma tão severamente que chegava a chorar com o pito. Uma vez até tentara dar umas palmadas em si própria por uma bobagem que fizera. Isso tudo porque gostava muito de fingir ser duas. "Mas não adianta agora", pensou Alice. "Não adianta fingir que sou duas pessoas. Já é bem difícil para mim ser uma pessoa respeitável em situação tão triste." Mas, por sorte, seus olhos foram descobrir sob a mesa uma caixinha. Abriu-a e encontrou nela um pequenino bolo. Sobre ele havia escrito com enfeitinhos prateados: "Coma-me." "Bem, vou comê-lo", disse Alice. "Se ele me fizer crescer, apanho a chave. Se me fizer ficar menor, passo por baixo da porta. De qualquer maneira, entro no jardim." Comeu um pedacinho e disse ansiosamente: "Para que lado? Para que lado?" E levantou a mão sobre a cabeça para ver para que lado estava crescendo. Mas que surpresa! Estava do mesmo tamanho. É isso mesmo que acontece quando se come bolo. Mas Alice já estava tão acostumada com coisas fora do comum que achou um absurdo não acontecer nada desta vez. Mas não desistiu. Continuou a comer o bolo até o fim.